A partir de agora, a nossa conversa é com o deputado federal Fábio Faria, do PSD. Deputado, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade, a 94 FM. Bom dia, Ana Ruth. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 94 e do Jornal da Cidade. É um prazer grande estar aqui com você. Alegria nossa recebê-lo, deputado Fábio Faria. A gente começa falando sobre política. O senhor já estava aqui no estúdio quando a gente traçava alguns cenários de 2018 para 2018 que estão postos. Um deles, deputado, foi o evento que ocorreu no final de semana com o pré-lançamento da candidatura do vice-governador Fábio Dantas. Como é que o senhor avalia esse rompimento do vice-governador Fábio Dantas com o governador Robson Faria? Então, Ana Ruth, o Fábio Dantas é um amigo nosso, né? Considero ele realmente uma pessoa muito amiga, próxima. Ele ajudou muito o governo nesses 3 anos e 2 meses, né, que esteve junto. Inclusive, os projetos que foram encaminhados para a Assembleia, né? Ele, quando o governador viajou para Roma, né, no final do ano, ele mandou 18 projetos também de reajuste, né, de ajuste fiscal. E esses projetos foram, juntos com o Tesouro, né, com o próprio governo, reencaminhados, e ele atuou fortemente em defesa desses projetos. E ajudou muito o governo, né? O governador, ele tem uma estima muito grande também pelo vice-governador Fábio Dantas, e é um direito dele, né? Faz parte da democracia. É importante, né, que as pessoas tenham opções de ouvir outras correntes. Agora, cabe a ele, né, achar o tom do seu discurso, né? Como é que ele vai explicar? Não sei como é que ele vai se portar para o povo, né? E um rompimento no ano eleitoral é um pouco mais difícil de explicar, até porque o deputado Ricardo Mota, que ele foi para o partido dele, o PSB, Fábio Dantas tinha uma certa divergência, tanto é que apoiou fortemente Ezequiel contra Ricardo Mota, há 4 anos atrás, na presidência da Assembleia, por questões de quando ele foi candidato ao TCE, ele culpava Ricardo por não tê-lo ajudado, mas Fábio é um amigo que eu desejo a ele boa sorte e continuo admirando e gostando dele. Deputado Fábio Faria, a pré-candidatura do vice-governador Fábio Dantas muda alguma coisa no projeto de reeleição do governador Robson Faria? Não muda, Ana Ruth, porque o governador, ele, nesse momento, ele colocou, né, o marketing do governo para mostrar as realizações, né? Tinha um entendimento no governo. Nesses últimos 2 anos, o governo deixou de mostrar o que vinha sendo feito por conta da questão dos atrasos dos salários, né? O governo preferiu, achava que deveria primeiro fazer a atualização salarial para depois mostrar o que vinha sendo feito. E isso foi amplamente discutido quando reuniu os poderes, reuniu a bancada federal, a bancada estadual. Nós vimos naquele momento, inclusive eu, que existiam 2 governos, o governo das realizações e o governo que estava enfrentando uma crise enorme, econômica, política, né? O ano 2016 foi um ano de maior recessão da história. Como você falou, a greve, a seca, né? O 8º ano seguido, né? Estamos no 6º, entrando no 7º ano seguido de seca, né? Nós tivemos aí 2015 para cá impeachment de uma presidente da República, impeachment do presidente da Câmara dos Deputados, né? Um cenário turbulento, né? A Lava Jato muito forte nos últimos 3 anos, né? Uma crise política que todos nós vimos, né? O ano passado a dificuldade foi eu acho que o ano 2016 foi eleito o pior ano dos últimos 100 anos, né? Foi a maior recessão dos últimos 100 anos. Então tudo isso caiu no colo do governador, né? Felizmente ele está governando com crise, ele não teve 1 mês de vento favorável, mas mesmo assim o Estado tem muitas realizações, inclusive as pessoas ficaram espantadas, e a gente fez pesquisas qualitativas, o governo, por exemplo, as pessoas, que obras são essas? Diz que tem mais de 1.000 obras, eu não conheço nenhuma, porque o Estado não divulgou. O Estado optou por... tinha um receio de que a pessoa pudesse dizer, por que você está fazendo o anel viário e não paga o salário? Não, porque o anel viário é uma obra que vem recurso carimbado, e se você não deixasse de fazer, você não poderia utilizar para o salário. O Hospital da Mulher de Mossoró também não poderia.
Então, a Moema Tinoco também não poderia, o saneamento de Natal também não poderia. Então, essa dificuldade de explicar fez com que o governo realmente se paralisasse. E foi um erro do governo, e agora o governador resolveu mostrar que ele passou 3 anos enfrentando a crise, uma crise grave, inclusive os salários estão sendo... nós viramos o ano praticamente 2 meses e meio de salários atrasados. Esse mês, como você mesmo divulgou aqui, já estava presente, vai pagar o salário de fevereiro dentro de março, e 45% do 13º também será pago no dia 30 de março. No mês que vem, o planejamento do governo é pagar até 87% do 10º e concluir o 10º no mês de maio, né, finalizando e colocando 100% a folha em dia. Então, esse é o panorama, é o que existe hoje no radar do governo. Então, o governador está mais preocupado em gestão, ele está focado 100% nisso. Óbvio que as pessoas sempre perguntam sobre a aliança política, o que vai acontecer, especula, é normal da vida política, mas até julho aí de 2018 teremos ainda cada mês é um ano, né? Será um ano esse ano. Então, tem muito... Deputado Fábio Faria, muito se falou e se especulou sobre a possibilidade do governador Robson Faria renunciar ou não. Há essa possibilidade, deputado? De jeito nenhum, Ana Ruth. Agora, você sabe que tem um grupo político no Rio Grande do Norte que eles já estão há muito tempo, né? E esses grupos, quando eles estão fora do poder, eles não ajudam quem está no poder, né? Isso aconteceu com a governadora Rosalba. Se você olhar a história recente, 2014, a governadora Rosalba, que ela estava isolada desse grupo no ano de 2014, né, no ano eleitoral, esse grupo todo se aliou a Henrique Alves, né, o grupo que governou o Rio Grande do Norte nos últimos 30 anos, e não deram sequer legenda à governadora Rosalba para ela poder concorrer e mostrar o que ela vinha sendo feito no governo dela. E ela poderia, inclusive, nas pesquisas davam naquele momento, que ela poderia ir para o segundo turno e poderia até ganhar a eleição. Então, esse mesmo grupo, né, tentou com que acontecesse o mesmo WO em 2018. O senhor faz referência ao grupo do senador Garibaldi Alves e do senador José Agripino, deputado? Não quero nominar ninguém, mas isso fica muito transparente com o tempo, né? Porque as pessoas hoje, com redes sociais, com o seu programa, né, com as rádios, com a internet, elas ficam sabendo de tudo, né? E é por isso que eu acho importante uma candidatura como Fábio Dantas. Eu acho importante, muito importante, que o prefeito de Natal, por exemplo, ele renuncie para ser candidato, até para a gente poder conhecer, né, nesses 10 anos, quais foram as realizações que ele fez como prefeito de Natal, não é? Saber porque se ele tinha interesse de ser candidato, ele não avisou, né, e não prometeu, como ele prometeu, cumpriu o mandato até o final, e se ele tinha interesse de sair, de renunciar, porque ele escolheu o vice de Mossoró, ou de Caicó, Álvaro Dias. Porque se ele foi eleito prefeito de Natal e tinha na mente dele a possibilidade de renunciar após um ano e deixar 3 anos um prefeito de Natal sem ter sido eleito pelo povo, no mínimo ele era para escolher um prefeito que tivesse, né, uma grande... sei lá, que tivesse sido vereador de Natal, tivesse uma grande experiência política em Natal, não desmerecendo o ex-deputado Álvaro Dias, mas ele não tem nenhuma identificação com a cidade de Natal. Então isso é importante. Eu sou assim estimulador dessas candidaturas, que eu acho importante para a população poder realmente, né, tomar o conhecimento e fazer as suas análises e votar. Deputado Fábio Faria, nós estamos nos aproximando do 7 de abril, onde alguns vão se desincompatibilizar, mas também um momento onde o próprio governador Robson Faria, que é pré-candidato à reeleição, ele poderá conhecer aliados que já estão do outro lado, como é o próprio caso do vice-governador Fábio Dantas. Reforma administrativa, deputado, à vista, não só de primeiro, mas de outros escalões? É sempre normal, né, Ana Ruth? Você vê hoje no cenário nacional, sempre no período de
desincompatibilização, né, as pessoas saem para ser candidatos, né? Acho que 8 ministros, né? Mas e aqueles que foram indicados por deputados que já não estão na base do governo, também serão exonerados, deputado? O governo, ele optou por um governo muito técnico, né? Se você for ver a equipe econômica toda do governo, inclusive surpreendeu o Tesouro Nacional, ficou impressionado com a capacidade da equipe econômica, do secretário de Planejamento, com o secretário da Administração, com o secretário de Tributação. Se você for ver hoje, o secretário de Planejamento, ele é o vice-presidente dos secretários de Planejamento do Brasil. O secretário André Horta da Tributação é o presidente nacional do secretário de Tributação. A Juscerne Sâmia foi eleita agora presidente nacional das juntas comerciais do Brasil. Então, nós temos hoje uma equipe técnica muito competente no governo. E essa equipe técnica continuará, mas é óbvio que o governo precisa ter a parte política, né, atender a parte política e exigir dessa parte política, pedir que eles tragam nomes, né, que sejam também técnicos para aquela área. Porque o governo precisa aprovar projetos importantes na Assembleia Legislativa, precisa ter a sua base de apoio. Todo mundo sabe que o governo sozinho ele não executa sem a Assembleia. Então, isso é uma parceria que não é de hoje, é uma parceria que sempre acontecerá, tanto o governo federal com o Congresso Nacional, como os governos estaduais com as assembleias e as prefeituras com as câmaras municipais. Então, realmente acontecerão mudanças, sim. Deputado federal Fábio Faria, o senhor falou sobre a Assembleia Legislativa. Na mais recente votação do pacote RN urgente, ficou posto que a base do governo na Assembleia está fragilizada. Essa mesma Assembleia que deverá votar nos próximos meses a confirmação ou a negação das contas do governador Robson Faria, que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Momento de tensão no Legislativo, nessa relação da base do governo com o Executivo, deputado? Ana Ruth, nunca teve, até hoje, no Rio Grande do Norte, nenhuma conta de um governador rejeitada, né? Não entendi muito o movimento no final do ano, até porque as contas do prefeito Carlos Eduardo de 2014 ainda não foram aprovadas, 2015, 2016, então votaram a aprovação de contas do governo de 2017 e o prefeito da capital desde 2014 que não votam. Então, é óbvio que isso é um movimento hoje, existe um movimento político, né? No TCE, deputado? Não estou falando no TCE. Acho que eu confio plenamente no TCE. Como eu confio na Assembleia Legislativa, o governador não está preocupado com essa votação, porque ele, como eu disse, tem uma equipe muito técnica e que eles cuidam dessa questão da lei da responsabilidade fiscal. Hoje estamos em conversa diária com o Tesouro Nacional, o secretário de Planejamento Gustavo Nogueira. Hoje, diariamente, ele conversa com os técnicos do Tesouro. Eles estão no movimento juntos, que é Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Governo do Estado. Então, exatamente analisando o pacote de mudanças, porque o Rio Grande do Norte ele está passando por um momento que eu diria, no Rio de Janeiro tem o estado do Rio, ele entrou no regime fiscal, né? Ele tem um problema de muita dívida. O Rio Grande do Norte não tem dívida. A dívida do Rio Grande do Norte, por exemplo, quando foi votado o perdão das dívidas, eles perdoaram 70 bilhões para os estados brasileiros, contemplando Alagoas, por exemplo, deixou de pagar 70 milhões por mês. Isso é dinheiro. Mas, deputado, o que fazer agora com o Tesouro Nacional recusando ou já se posicionando contrário a esses dois investimentos que viriam para o Rio Grande do Norte, financiamento, aliás, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica? Então, Ana Ruth, o problema do Tesouro é o seguinte, Ana Paula é uma secretária Vescovi, né? Muito competente. Eu fiquei impressionado com a capacidade da secretária e da equipe do Tesouro. E eles viram um vácuo no Rio Grande do Norte que iria acontecer em outros estados. E eles pegaram o Rio Grande do Norte como um case. Vamos aqui entrar de cabeça, tentar entender o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, porque os outros estados irão colapsar da mesma forma. O que foi que aconteceu? O Rio Grande do Norte tinha uma folha de 50 milhões da Previdência em 2015, janeiro de 2015,
e foi para 136 milhões em novembro de 17. Quer dizer, um aumento de 86 milhões na despesa do governo em 2 anos e meio. Então, como é que você tem um Estado que tem uma receita mais ou menos de 400 milhões e despesa de 400 milhões e de uma hora para outra aumenta quase 100 milhões só na folha da Previdência, né? Com a possível reforma da Previdência, muitas pessoas se aposentaram e ela tentou entender isso. E ela viu que o Estado vinha fazendo seu dever de casa, reduziu despesa, tinha a menor folha de comissionados do Brasil. E quando ela conseguiu ver isso, ela disse, não, nós temos que realmente conseguir entender isso. E o Tesouro hoje está trabalhando em parceria total com o governo. Ela viu que o governo vem fazendo a sua parte. A questão dos empréstimos que você falou, não tem como o Estado conseguir receber empréstimo se ele está com problema de fluxo de caixa. Então ele está pronto para dar um calote. Como é que eu vou lhe pedir um empréstimo se eu não tenho, se eu não gero receita? Então o empréstimo não virá, deputado? Não virá. O que está acontecendo é que nós primeiro o governo do Estado tem feito o seu dever de casa para colocar a despesa dentro de receita, para que ela sobre receita. A partir do momento que ela sobra receita para pagar o financiamento do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. E isso está pronto lá para sair. A partir do momento que o Estado conseguir fazer isso, que nós estamos aí trabalhando para esse mês de abril, no máximo mês de maio, virão esses 2 empréstimos para o Estado. Deputado Fábio Faria, recentemente o senhor se envolveu aí numa aparente polêmica sobre o Partido Progressista, que as informações que a gente tem, o senhor, inclusive no próprio Twitter, admitiu que estava conversando, que poderia deixar o PSD, e informações extraoficiais apontam. O deputado Beto Rosado ficou não só com o PP, como há um estremecimento de que o grupo de Rosalba Ciarline já descarta qualquer apoio ao governador Robson Faria, reflexo dessa tensão criada pelo comando do PP. Qual é a realidade que está posta, deputado, nessa relação do governador e do grupo do governador com o grupo de Rosalba Ciarline? Então, e o PP, claro. Ana Ruth, a realidade é o seguinte: eu tenho uma amizade muito grande com o PP Nacional. Existe uma relação desde quando eu me elegi pelo PMN, não existia janela partidária. Inclusive, em 2010 eu quase fui para o PP e não fui por causa do risco, né, da mudança sem ser pela legislação federal. Então eu recuei. O PSD foi um partido criado, então ele tinha uma janela de 30 dias que para um partido novo você poderia fazer essa mudança partidária. E em 2014 também conversamos com o PP. O PP é um partido que eu tenho uma relação muito próxima com o PP. Eles realmente têm uma vontade muito grande de eu participar do Partido Progressista. E quando teve esse convite, o deputado, eu venho falando muito com o presidente do partido, Ciro Nogueira, e assim que saiu essa nota, eu mandei para Ciro Nogueira, mandei para o ministro Gilberto Kassab e liguei para o deputado Beto. Fiz, olha, em primeiro lugar, eu não tenho interesse nenhum em ser presidente do PP. Não existe esse interesse meu. E não existe a menor possibilidade de eu ir para o PP sem ser conversando com vocês, com o Beto e com o Betinho, sem que tenha uma relação muito, que eu chegue de maneira para agregar, e ao mesmo tempo sem que eu converse com o presidente do meu partido, Gilberto Kassab. Então essa nota está muito longe de acontecer. Agora, realmente, existe, se eu fosse mudar de partido alguma vez, eu mudaria para o PP, né? Eu tive uma reunião, aí o presidente do partido, Ciro, chamou o Beto Rosado, Betinho Rosado, Carlos Augusto Rosado, e deixou claro, fez, ó, primeiro, Fábio nunca na vida falou comigo para pegar a presidência do partido. Isso aí é invenção pura do Rio Grande do Norte, nunca, até porque eu não quero, porque eles são presidentes, eu não quero chegar tomando a presidência de ninguém, muito pelo contrário. Agora, se existisse uma conversa amigável, que eu pudesse entrar no partido, que o presidente do meu partido também, Gilberto Kassab, ele visse que eu poderia deixar uma pessoa no partido que pudesse ser candidato a federal, para manter um federal do PSD, tudo isso existia essa possibilidade, mas
o que a imprensa divulgou foi que eu queria tomar o partido, vir de cima para baixo, etc. Que é a mesma imprensa que atende aí esse grupo político, né, que todos nós sabemos que tem praticamente toda a rede de comunicação. Deputado federal Fábio Faria, mas há de fato um rompimento ou um estremecimento da relação do grupo que o senhor integra com o grupo de Rosalba Ciarlino, até porque Isaura Rosado entregou o cargo de secretária especial da Cultura, né, deputado? Então, Ana Ruth, a secretária Isaura, ela entregou o cargo antes dessa conversa, porque a secretária ela vai coordenar a campanha de Beto Rosado. Ela, inclusive, disse que apoia o governador, que quer ficar junto da Fundação José Augusto, acompanhando as obras que ela começou, né, que ela quer concluir. É uma grande secretária. Eu tenho conversado com o deputado Beto todos os dias, inclusive hoje vou me encontrar com ele, agora hoje à tarde. Né, ele é um amigo que eu tenho. Realmente a imprensa fez uma intriga, né, e agora eles já sabem, pelo próprio Ciro Nogueira, e por mim eu fui o primeiro a ligar para ele, assim que aconteceu essa nota. Então eu acho que isso está superado, essa questão. Deputado Fábio Faria, o senhor disse que o governador está preocupado com a gestão, mas o senhor é um líder político do PSD, é um deputado federal, e claro que o senhor também está vislumbrando 2018, como todos os políticos. Como é que o senhor visualiza o palanque da reeleição do governador Robson Faria? Quais os partidos que estariam predispostos a integrar, deputado? Ana Ruth, essa é uma pergunta muito complexa, porque eu defendo para o governador, né, lógico que a decisão é dele, eu tenho hoje uma atuação no governo na parte de, sei lá, um conselheiro político, né, de alianças políticas, e eu ajudo entrei de cabeça nessa questão de obter recursos em Brasília para conseguir colocar a folha em dia, né? Então são as duas frentes que eu atuo. E eu acho que ele, daqui para a eleição, vai demorar muito ainda, né? A convenção será em final de julho até agosto. Tá nada, Ana Ruth. Quando acabava uma eleição, a imprensa já começava a especular outra. Hoje em dia, cada mês demora um ano, tá muito dinâmica a política. Então, acho que primeiro ele tem que fazer o seu dever de casa, vai ter que colocar a folha em dia, ele vai ter que ver, conseguir realizar, fazer essas entregas que ele está fazendo. Quinta-feira vai ser inaugurado, por exemplo, a ordem de serviço da estrada de Natal de Goianinha-Pipa, né? Eu vim sexta-feira pelo Acesso Sul, que está praticamente 99% concluído, que é uma maravilha. Quem vem do interior do estado vai poder ir para o aeroporto pelo anexo sul. O anel viário vai ser o segundo melhor anel viário do Brasil, após o de São Paulo. Então tem muitas realizações. Eu acho que primeiro ele tem que fazer essas entregas, ele tem que fazer gestão, para depois ele parar e decidir. Mas dá para reverter esses índices? As pesquisas mostram que o governador tem um índice de desaprovação muito alto. O senhor acha que nesse curto espaço dá para reverter, deputado? Ana Ruth, e viabilizar uma candidatura à reeleição? Ana Ruth, hoje, primeiro que ele foi um governador sem mídia, né, e com a mídia contrária durante muito tempo. E hoje existe um pensamento, né, solidificado nas pessoas, que o governador não fez nada, não fez obra, que não existe, essas 1000 obras não existem, e que não vai colocar o salário em dia, e que ele perdeu as condições de formar uma aliança. Então, isso está sendo muito colocado de uma forma muito forte pela imprensa adversária. Na verdade, isso não existe. O governador vai sim colocar a folha em dia, o governador tem sim essas 1000 obras para mostrar, e ele tem sim condições de se apresentar. Agora, essa decisão dele querer ser candidato ou não será muito uma decisão dele, né? Ele já me disse várias vezes, conversa tranquilamente, se ele tiver condições, se ele vir que tem condições, ele vai ser candidato, senão o grupo vai se sentar para ver um nome que tenha condição de defender esse legado, de mostrar o que o governador fez, o que o governo fez, como o governo superou essa crise, né, que não foi fácil. Agora, todos os governantes hoje do Brasil sofrem uma grande rejeição. Você está na cadeira, você já está apanhando. A partir do momento que você é o governador, você começa a apanhar. Então, isso é normal. Agora, quem não tem capacidade para suportar isso, ou para não ter o que mostrar,
aí tudo bem, mas isso vai depender de uma série de fatores. Eu diria que está longe de acontecer. Você disse que a eleição está perto, mas eu acho que tem muitas conversas que ainda para acontecer, muita coisa vai mudar, né, daqui para lá. Até o dia 7 vai demorar tanto, né? O dia 7 está em cima, mas tem tanta coisa para acontecer. Deputado Fábio Faria, me chamou a atenção quando o senhor disse que o governador vai ver se viabiliza, e se não viabilizar, vai escolher um nome do grupo para defender o legado do governo. Quem seria então o plano B, deputado? Não, o governo não trabalha com essa hipótese, Ana Ruth, de não existe esse plano B, né? Assim, é muito plano A, plano B, plano C. Não, o governo ele tem que conseguir colocar o salário em dia, né? Isso é um desafio do governo, né? A briga diária minha, eu tenho, assim, meu mandato hoje, eu estou lutando diariamente há muito tempo por essa questão salarial. 2, o governo tem muitas realizações e tem que mostrar. Agora, o governo tem um partido dele, né? Diferente da governadora Rosalba, que ela não foi candidata porque ela era do PFL na época, que era presidido pelo senador José Agripino, e que ele não deu a legenda a ela. Por isso que ela não pôde ser candidata. Então, a escolha do governador querer entrar no pleito ou não depende dele, entendeu? O governo tem uma equipe muito boa, né, para que também, se houver um período eleitoral, eles vão mostrar, né, as suas realizações. Então, eu defendo, tanto para os deputados com quem eu converso, os prefeitos, que essa decisão seja uma decisão no momento certo. Não pode ser em cima da hora, também não pode ser tão antes, né? Assim, porque você tem que esperar ver onde é que o vento vai levar. Deputado federal Fábio Faria, o seu partido PSD é aliado do presidente Michel Temer. E o senhor é da base de apoio do presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer que tem um alto índice de desaprovação. A última pesquisa, Datafolha, mostrou que mais de 80% das pessoas desaprovam a gestão do presidente Michel Temer. O senhor teme um reflexo dessa desaprovação do presidente Michel Temer e aí falando especificamente para o senhor que defende o presidente Michel Temer, que está na base de apoio do governo federal, deputado? Então, Ana Ruth, hoje a base do presidente Michel Temer, dos 8 deputados federais, tem 5, né, que compõem a base. O PSDB compõe a base do presidente Michel Temer, só agora, né, saindo porque terá o candidato Geraldo Alckmin. O DEM compõe a base do presidente Michel Temer, lançou a pré-candidatura do presidente Rodrigo Maia, né, recentemente, o PMDB, né, que é o próprio partido, o PSD, o